exatamente 9 anos atrás, 16 dias e algumas horas, estava eu a pisar um palco com uma passadeira redonda vermelha, do outro lado da margem, com umas letrinhas semelhantes, com uma particularidade. Metade do coração estava na mão, a outra metade estava na boca e o micróbio completamente desarranjado, certeza absoluta. Bom, passaram 9 anos, 16 dias e algumas horas e eu espero estar diferente. E acho que foi esse tempo que me permitiu desenvolver alguma coisa, se calhar, bastante diferente daquilo que estão habituados a ver na área médica. Vou falar-vos de um projeto cujo nome é Biofiligrana. Na realidade, trata de um tema e de um projeto financiado pela Fundação em Ciência e Tecnologia há cerca de 2 anos atrás, mas que nasceu e que teve os seus primeiros passos em 2011. Vamos começar por aí. Começo com uma singela tacinha, mas que de singela nada tem. Já teve, mas deixou de ter. Na realidade, independentemente de eu ser artista, designer, investigador, um bocadinho de algumas coisas, que todas elas compõem um quase todo que muito prazer e de muito amor são feitas. Eu, antes de tudo isso, sou filha de 2 médicos que me criaram num berço de imenso amor e imensa ternura. Isto é capaz de parecer um bocadinho uma mecha, desculpem-me, mas que me permitiram algo que foi fulcral no desenvolvimento da minha profissão. E esses 2 médicos desenvolveram durante toda a sua vida e a sua carreira uma ligação emocional muito grande para com os seus pacientes. E era notório, não apenas aos olhos da família, dos filhos e dos colegas mais próximos, de que essa ligação emocional para com os pacientes tinha um impacto de veras significativo na recuperação física desses pacientes. Foi assim que esta jovem que começava a faculdade, que gostava de desafios e que um dia pensou: será que eu posso, para além da joalharia bonita e esteticamente apelativa e usável, acrescentar-lhe algo de mais funcional e significativo? Mostro-vos então a tacinha. Esta tacinha, se estivesse na nossa mão e se não tivesse aqueles raiados dourados, já lá vamos, e nos caísse ao chão. Se nós tivéssemos um prato que nos caísse ao chão agora, qual era o nosso raciocínio imediato? Oh caramba, partiu-se. O que é que vamos fazer? 2 hipóteses. Ou pomos ao lixo, ou pegamos no frasquinho de Supercola 3 que temos lá no frigorífico, que é para ela não secar, ou vamos ao chinês mais próximo buscar esse frasquinho de Supercola, colamos, mas nunca mais vamos olhar na realidade para aquela taça ou para aquele prato como ela era antes, imaculada. Ao contrário do que acontece hoje em dia, já no século XV, no Japão se desenvolvia uma técnica, agora milenar, que se chama Kintsugi. E o Kintsugi diz exatamente aquilo contrário que nós estamos aqui a pensar e que eu acabei de dizer, imagino que seja o nosso comum, porque faz parte do nosso dia-a-dia. É que, afinal, aquele prato ou aquela taça que acabou de partir e cair pode ganhar uma nova vida, ganhar um novo valor estético e filosófico no processo de reparação, acrescentando-lhe pó de ouro e resina que a reconfigura e lhe acrescenta beleza e valor. Foi assim que eu comecei a pensar: será que eu, que faço joias, posso acrescentar valor ao corpo, não só por fora, mas também por dentro? Será que eu, que nada tenho que ver com a área da medicina ou da investigação na altura, posso encontrar um ponto intermédio entre, neste caso, a modificação corporal e a medicina? Vamos à modificação corporal. Falamos aqui, por exemplo, de tatuagem, de escarificação, de piercings, várias alterações físicas sob temas ou sob, portanto, indicadores estéticos e filosóficos ou religiosos, mas que nenhum deles é feito sob o juramento hipócritas, independentemente de muitos deles recorrerem a procedimentos e a materiais médico-cirúrgicos para que sejam feitos. No outro canto, temos intervenção médica, sob juramento de hipócritas, que diz, geralmente, que
só faremos a intervenção no corpo de alguém por questões de saúde, se necessário, e sempre zelando pelo bem-estar do paciente. Eu estava habituada àquela parte, não tanto a esta parte. Mas encontrei um lugarzinho aqui no meio. Em 2011, no final da minha licenciatura, num projeto que, enfim, pensava e queria eu que fosse um verdadeiro desafio para mim, e nada melhor do que um desafio para mim do que superar um trauma de infância que eu tenho com agulhas, e já lá vamos, de forma muito breve, que pensar, e se eu fizer joias que podem ser prescritas por médicos? E se eu juntar à joalharia a prescrição médica? E assim surgiu em 2011 o conceito e o projeto de joalharia medicamente prescrita, que se tem vindo a desenvolver entretanto. Aproveito para pedir-vos que leiam aquela pequenina frase: The opportunity of adversity, a oportunidade na adversidade, da adversidade, que foi dita em 2010 por Amy Mullins, numa TED Talk absolutamente fantástica, uma senhora modelo paralímpica com dupla amputação das pernas, e que diz que um dia se sente mais bonita e no outro dia se sente ainda mais espantosa, porque pode mudar de pernas, pode acrescentar e modificar-se. Não posso querer falhar nas imagens, mas bom, vamos tentar resumir muito brevemente a joalharia medicamente prescrita. A joalharia medicamente prescrita, conforme a lei diz, de 2011 até hoje, e até sempre, muito provavelmente, explora vários níveis arqueológicos no corpo de intervenção, seja esta intervenção palpável ou visível a olho nu, até à substituição intra-articular, próteses da anca, etc. Mas visa sempre a customização e a personalização junto do paciente. Portanto, vamos ver um bocadinho mais à frente que o paciente passa de ser um participante passivo para ser, sim, um participante ativo no processo de recuperação do seu corpo. As imagens estão todas a falhar. Eu acho que não vou conseguir mostrar-vos, mas vamos ver. Com base na saudade, e é pena não termos a imagem que está por trás, a palavra saudade, acho que estão a reiniciar. Fazemos uma pausa ou vou continuar? Vou continuar e vamos tentar reatar a apresentação. Bom, a saudade porquê? Há pouco na apresentação disseram que eu me doutorei em Londres, no Goldsmiths College, onde na realidade vivi, cidade na qual vivi durante 10 anos. Já perceberam? Ali já está para o slide. Vamos ver se cola aqui. Não. Na realidade, durante esses 10 anos, filha única, não vou dizer mimada, mas com bastante mimo, as saudades de casa eram muitas. E, independentemente de estar a fazer aquilo que, enfim, era e veio a ser o meu futuro, aqui está, o meu futuro que tanto agora me apraz, essa saudade e a emoção que me prendia à casa levou-me certamente a pensar, e como poderão ver nos próximos slides, espero eu, em algo que fosse próximo da minha profissão inicial, enquanto designer de joias, mas que também me levasse e me transportasse quase que telepaticamente para casa. Pensei na filigrana portuguesa. Isto foi uma série que eu fiz em 2016, que não vamos entrar muito nesta série de peças, mas era apenas para vos falar da saudade. A saudade foi um componente ou um ingrediente muito importante da minha nutrição profissional nessa altura, se assim posso dizer. E foi com base nesta saudade que eu comecei a pensar, será que eu não posso reinterpretar objetos médicos, próteses, ajudas técnicas, objetos de ortopedia, portanto corpos estranhos, como geralmente nós que estamos de fora falamos, vemos e sentimos, colocando-lhes um teor emocional, um teor estético muitíssimo mais apelativo, mas que funciona ao mesmo tempo da mesma forma. Aqui têm um exemplo de um colar de cervical em filigrana que eu desenvolvi em 2013, tipo Minerva, e que funciona igualmente ao que está do outro lado. Mas cabe-vos a vocês decidirem qual prefeririam usar, caso tivessem uma fratura da cervical ou alguma lesão. Cabe-vos a vocês pensar se efetivamente seria mais interessante usar aquele colar cervical Minerva que está do vosso lado, portanto, do meu lado cá, do nosso lado direito,
e depois guardá-lo numa caixa, deitá-lo fora, oferecê-lo a outrem, ou então ter a ortótese em casa com uma escultura. Avancemos. Assim surge o projeto Biofiligrana, cujo título completo era Estudo de Padrões de Filigrana para Aplicações em Joalharia Biomédica. Este projeto é um filho da joalharia medicamente prescrita. Projeto este que mereceu o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia há cerca de 2 anos atrás e que teve uma mais-valia absolutamente maravilhosa, que se chama multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Aquele que começou por ser um projeto de uma jovem designer de joalharia aspirante a escultora ou artista, acabou por permitir a junção da arte à medicina, à engenharia biomecânica e ao design. E eram várias cabeças, vários profissionais renomados, a pensar num centro, num fim, que era a biofiligrana. Deixou assim a biofiligrana ser uma joia estética, usada fora do corpo, mas comprovadamente um dispositivo médico. Portanto, vamos imaginar, ainda não está no dicionário, mas esperemos que venha a estar daqui a algum tempo. Vamos imaginar a presença do termo biofiligrana registado num dicionário português. Enquanto dispositivo médico, é uma placa de fixação óssea para fraturas ósseas, portanto, em material biocompatível, padronizada e por motivos inspirados na tradicional filigrana portuguesa e um processo caracterizado pela customização e personalização pré-cirúrgica de placas de osteossíntese. Enquanto objeto de joalharia, temos a reconfiguração de placas de osteossíntese personalizadas que, após consolidação da fratura, poderão ser extraídas e transformadas em joias de caráter pessoal e emotivo. Passo a explicar. O paciente sofre um acidente, uma queda e tem uma fratura. Neste caso, falamos apenas de fraturas cujo tratamento é não urgente. A cirurgia, a aplicação destas ditas placas de consolidação óssea, não é urgente. O que é que na medicina ou na ortopedia convencional acontece? O paciente vai ao consultório médico, é-lhe identificada a fratura, o médico diz-lhe que precisa de ser submetido a uma cirurgia para a colocação de uma placa de fixação óssea, uma placa de osteossíntese, mas o paciente nunca vê a placa e os parafusos que lhe são postos. Passado um ano, se houver indicação cirúrgica para ser retirada, o paciente volta a não ver a placa de osteossíntese. O corpo estranho que lhe esteve dentro do corpo, que esteve intimamente relacionado com ele e que lhe permitiu remendar ou devolver a qualidade de vida e a consolidação óssea que tinha antes dessa fratura. A biofiligrana entende todo o processo e desenvolve, ou digamos, ou defende o processo de uma forma completamente diferente. A placa médica, o objeto médico que é utilizado hoje em dia, que custa milhares ao SNS, ou milhares ao próprio privado, e que o privado nunca tem na mão, nem antes nem depois, nunca a vê, e vai para lixo médico, ou para países de terceiro mundo, na realidade. Portanto, são placas de osteossíntese de utilização única e completamente descartáveis, passam a ser alvo de um processo total de upcycling. Portanto, neste projeto, o que é que esta equipe de vários investigadores de diferentes áreas fizeram? Nós desenvolvemos cerca de 100 desenhos e geometrias completamente inovadoras de placas de osteossíntese para as ditas patologias de tratamento não urgente, nomeadamente falanges, cúbitos, rádios, calcâneos e cavidades orbitárias, que permitem, durante o processo de prescrição, ao paciente ser um participante ativo. Ou seja, estas placas são customizadas e personalizadas, naturalmente mantendo alguma geometria já pré-formatada, mas o paciente tem direito a observar a sua placa e ter acesso a um eventual catálogo digital ou físico, onde escolhe se quer ter o nome da filha, o nome da tia, o nome do cãozinho ou até uma série de motivos e desenhos com filigrana embutida. Posteriormente, são retiradas e não vão para o lixo, não vão para os países de terceiro mundo, são devolvidas ao paciente e são reestruturadas e reformatadas para serem uma escultura, uma joia, um item de herança. Passamos então a algumas das propostas da biofiligrana para falanges. O que vêm aqui são placas de osteossíntese, todas elas trabalhadas em geometrias
completamente distintas das pré-existentes, não obstante todas portanto, as características necessárias para a boa consolidação do osso, seja ela a micragem dos furos, o distanciamento dos furos para a introdução dos parafusos, portanto, a espessura das próprias placas, está estudada e está comprovada neste momento em laboratório de que funciona. Estas são algumas das hipóteses que nós, dentro do projeto de biofiligrana, apresentamos para as placas de osteossíntese de falanges, mas que, após serem extraídas cirurgicamente, são devolvidas ao paciente e reconfiguradas e mantidas perto do corpo, não mais dentro do corpo, mas mantidas perto do corpo como um objeto com ligação física e emocional. Aqui temos algumas imagens de propostas de placas para fraturas do calcânio, em modelos anatómicos, que, posteriormente, poderão ser extraídas e transformadas em alfinetes, em gargantilhas, em anéis, mediante a sua geometria. O que vêem na realidade deste lado, neste canto, é uma radiografia verdadeira, não é uma simulação ou uma imagem criada digitalmente, de uma placa de osteossíntese de calcânio e filigrana. Portanto, não mais temos um objeto sólido de alguns gramas de aço cirúrgico com revestimento eventualmente de titânio, que seja colocada no corpo e que pareça via raio-x uma chapa, que nunca vimos, nem nunca vamos ver, mas passa a ser assim um objeto com uma tridimensionalidade completamente diferente dos pré-existentes e pré-fabricados, de forma muito, portanto, de forma muito esteticamente estéril, digamos assim, mas que, ao mesmo tempo, e vamos ver a seguir, que efetivamente estas placas comprovam funcionar tão bem, ou por vezes melhor, do que as placas existentes em mercado. Passamos agora para algumas imagens das propostas para as placas de cavidade orbitária, fraturas na face. Aqui, nitidamente, existe uma inspiração muito bucólica, muito naturalista, até porque a delicadeza da face e a simbologia portanto, o teor emocional que a cara tem para qualquer um de nós é muito maior, certamente, do que um calcanhar. Portanto, naturalmente que no processo de design e de avaliação criativa nos focamos num pavão, numa borboleta, em flores. Mas que, se extraída, pode mais uma vez ser transformada num objeto estético, reutilizado e que não perde o seu valor, mas sim cumpriu o seu objetivo enquanto dentro do corpo, mas posteriormente, retirado, ganha um outro valor. E chegamos finalmente às placas de osteossíntese rádio e cúbito, portanto braço. Mais uma vez refiro que todas as geometrias são completamente diferentes das que existem disponíveis no mercado. Poderão ver certamente, ora, vamos ver aqui. Aqui poderão ver, acho que é nesta, Ana, escrito, mas, em tom de brincadeira e porque o projeto estava a transformar-se muito sério, pensamos, vamos lá fazer aqui uma placa que possa ter um nome de possa um plaque para o pescador de Matosinhos que até parte o braço e quer ter algo ainda mais simbólico no seu próprio braço. Portanto, nós podemos brincar com toda esta situação de uma forma sempre depurada cientificamente, e aqui está a visualização de uma placa de osteossíntese para fratura de braço em filigrana, a transformação dessa mesma placa após a extração cirúrgica, ou então outra, e neste caso em aço cirúrgico, pós-extração, transformada num pendente. A verdade é que a magia deste projeto foi o facto, tal como disse no início, de termos juntado pessoas das mais diferentes áreas, com conhecimentos aprofundadíssimos dessas áreas, mas que nos permitiram perceber que aquilo que passava, ou aquilo que tinha começado em 2011 por ser um mero devaneio meu, afinal poderia transformar-se em realidade. E aqui estão as provas
de que as placas de osteossíntese em biofiligrana, cúbito, rádio e calcânio, algumas delas, que foram colocadas em múltiplos testes na área de engenharia biomecânica, funcionam. Eu não gostaria de terminar esta minha breve apresentação, independentemente de não vos ter podido mostrar os primeiros slides, por mencionar uma pequenina frase que eu acho que faz toda a diferença. Da mesma forma que aquela taça que nós vimos no início ganhou um valor estético, filosófico e emocional no seu processo de reparação, a intenção deste projeto, bem como o projeto maior Joalharia Medicamente Prescrita, é acrescentar valor emocional e acrescentar valor ao corpo no processo de recuperação, servindo sempre como um meio psicoterapêutico. Obrigada.